Bom, então essa parte inicial aqui é uma revisão de química. O que vocês têm que se lembrar da parte de química? Quando um gás ele sofre uma transformação, ele não vai mudar de estado. Quando tu está falando em estudo dos gases, tu não pode fazer, né? O gás virou líquido. Não. O gás vai ser sempre gás. Só que ele vai ter três variáveis que vão se alternar, que é pressão, volume e temperatura. Então, qualquer mudança em um desses três parâmetros poderá gerar mudanças ou só no outro ou nos outros dois. Então, esse é o pepino de entender o que acontece. Pressão, ela está liberada, tá? Algumas questões vão trabalhar em ATM. Lembrem-se que química trabalha em ATM, vão botando ali do ladinho a unidade. Em física, a gente trabalha com Pascal, com Newton por metro quadrado. Então, em física, se acostumem que vai ser o SI. Volume. Química, trabalha o volume direto em litros. A gente usa muito litro como unidade usual, mas em física, no sistema internacional, metro cúbico. Temperatura. Agora vem o momento da festa. Tanto em termometria quanto em calorimetria, as fórmulas usavam ΔT. E aí vocês não estavam dando bola se a temperatura era Celsius ou Kelvin. Pessoal, aqui não vai ser delta. Aqui vai ser só T. E aí tem que ser Kelvin. A temperatura aqui, já vou botar bem, vamos botar bem pequenininho aqui. Ó. Sempre Kelvin. Vocês vão ver ali nos temas depois que tem umas 3 questões que tu só erra se tu botar a temperatura em Celsius. E aí, se tu olhar o meu vídeo da resolução, tu já vai ver no início do vídeo que eu vou dizer, ó, tu tá assistindo esse vídeo porque tu errou a questão. E aí tu errou a questão porque tu não te deu conta que a temperatura tem que ser Kelvin. Pessoal, pensa só. Essa equação geral dos gases, tá? É uma equação conhecida de todos vocês, né? P1V1T1 igual a P2V2T2. Da onde que sai essa equação, tá? Da onde que vem a equação geral dos gases? Vamos pensar um pouquinho, ó. Se vocês pegarem a equação de Clapeyron, que quase nunca vai ser usada em física, só que ela é a base para entender isso aqui. O PV igual a nRT, que todo mundo já estudou em química. O que acontece, tá? P é a pressão do gás, V é o volume do gás, N é o número de mols do gás, R é a constante universal, que vai valer 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, observem que atm vezes litro não é o SI. Essa unidade aqui, 0,082, é bem estranha, porque o atm e o litro não estão no SI, mas o mol e o Kelvin estão. Então, ela é metade em unidades usuais, metade no SI. E T é a temperatura, tá? Aí, ó, da onde que vem a equação geral dos gases? Tudo que a gente vai estudar hoje depende de tu não ter mudança na quantidade de gás. Olha só, não precisam copiar isso aqui que eu vou fazer agora, só prestem atenção. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para deixar o Clapeyron ali. O melhor jeito de vocês entenderem o conteúdo hoje é pensar num gás contido num recipiente fechado, mas que esse recipiente possa sofrer uma variação de volume. Qual é o melhor recipiente? Uma seringa. Imaginem só, tá? Que vocês têm uma seringa, essa seringa tem um êmbolo móvel, todo mundo aí que quer fazer medicina, né, tem que estar bem familiarizado com seringa. Aqui tem um êmbolo móvel, e aí imaginem que tu feche o bico da seringa. Todo mundo já brincou com uma seringa colocando o dedo, né, ali na ponta, e aí tu fica empurrando, puxando para ver o que acontece. No momento que tu fechou ali a ponta, aqui dentro ficou um gás. Que gás que é esse? O ar atmosférico. Né? Toda a composição, nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, tá tudo ali. É óbvio que quando tu fechar essa ponta aqui, o êmbolo não vai se mexer, porque não existe diferença de pressão. A pressão fora da seringa e a pressão dentro da seringa é a mesma,
Então, o êmbolo não se mexe. Tu tem um sistema em equilíbrio termodinâmico. No momento que tu fizer uma força aqui nesse êmbolo, ó, imagina que eu exerço uma força nesse êmbolo, essa força vai fazer o quê? Vai comprimir o ar que está aqui dentro, né? Por isso que tem que estar fechado aqui a ponta para o ar não vazar. No momento que o êmbolo estiver descendo, o que vai acontecer com o volume do gás? O volume do gás vai diminuir. É uma compressão. O que vai acontecer com a pressão do gás? A pressão do gás vai aumentar. Por que a pressão aumenta? Porque aumenta o choque entre as moléculas. Os gases estão em constante movimento, a gente sabe que, né, as moléculas dele estão bem distantes uma da outra, estão oscilando bastante. Quando tu diminui o volume, esse choque intermolecular aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Cuidado. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, a temperatura também vai aumentar, tá? Nós vamos falar bastante desse exemplo aqui. O que se manteve constante? O N e o R, né? O que é o N? O número de mols. A quantidade de mols de gás que tem aqui dentro dessa experiência é sempre a mesma. Então, quando tu está fazendo uma experiência com gás, se tu isolar o N e o R ali, ó, a multiplicação do N vezes o R fica PV sobre T, né? Porque essa temperatura aqui passa dividindo. Então, é daí que vem a equação geral dos gases. Da onde que vem a equação geral? P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Esse gás aqui vai ter dois estágios, né? Qual é o estágio inicial? É esse estágio aqui, seria, né, o estado 1. E aí, conforme esse êmbolo vai descendo aqui, o êmbolo veio parar aqui. Ele desceu e veio parar aqui, e aí ele concentrou todo o gás nessa região aqui. Tá, então o que vai ser isso aqui? Vai ser o estado 2. É um estado de menor volume. Então, tu teve uma mudança de volume, uma mudança de pressão, uma mudança de temperatura, mas tu nunca mudou o número de mols e tu nunca mudou a constante. Então, tu pode dizer que, como isso aqui se mantém constante, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Então, a equação geral dos gases vem da equação de Clapeyron. Beleza? Observem que, ao fazer isso, tu nunca está deixando o gás escapar e tu nunca está deixando aumentar a quantidade de mols do gás. Vão ter questões chatas aonde vai ser incluído o gás ou, né, retirado o gás. Aí a equação geral dos gases não funciona. A equação geral dos gases só funciona porque o número de mols se mantém o mesmo. Normalmente, numa transformação comum, numa transformação ordinária, tu vai variar pressão, volume e temperatura. Aquele exemplo que eu fiz ali da seringa, as 3 variáveis mudaram. Existem exceções. Quais são essas exceções? Isotérmica, isobárica e isocórica, e tem uma mais que é adiabática, mas a adiabática é só estudada em física. Aqui eu estou revisando química. As 3 são mega importantes. Isotérmica. Iso quer dizer igual, isotérmica igual temperatura, não varia a temperatura. Então, numa transformação isotérmica, a variação de temperatura é zero. Vamos preenchendo ali. A variação de temperatura é zero, porque a temperatura do estado 1 é igual à temperatura do estado 2. Isso é fácil ou difícil de fazer na vida real? Dificílimo. Na vida real, uma transformação isotérmica é complicada de fazer, porque tu tem que mudar a pressão, mudar o volume sem mudar a temperatura. Dá para fazer? Claro que dá, mas é difícil, não é uma coisa, né, barbada de acontecer. Então, o que se faz? Se pega a equação geral dos gases, né, como T1 e T2 são iguais, tu vai cancelar T1 e T2, e aí fica P1, V1, P2, V2. Então, observem que numa transformação isotérmica, a multiplicação da pressão pelo volume tem que se manter constante. Vamos lá, matemática. Como que uma multiplicação se mantém constante? Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Numa transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. A pressão será sempre inversamente proporcional ao volume e vice-versa, justamente porque a multiplicação dos dois se mantém constante. A partir disso, a gente consegue construir o gráfico PV. O gráfico PV da isotérmica talvez seja um dos gráficos que mais aparece em provas. Aliás, na URGS desse ano,
né, uma das questões de termodinâmica da URGS desse ano tinha que saber o gráfico PV da isotérmica. Como são duas grandezas inversamente proporcionais, a gente tem uma hipérbole. Então, a pressão aqui geralmente em ATM, vamos colocar a unidade só para ir se acostumando, tá? Mas o formato do gráfico não é influenciado pela unidade. E o volume em litros, claro que aqui eu estou usando química. Se fosse física, seria Pascal e metro cúbico. E aí nós teremos linhas hiperbólicas, nós teremos hipérboles que acabam sendo chamadas de isotermas. Essas hipérboles são tão famosas que elas acabaram recebendo o nome de linhas isotermas. Então, isso aqui são isotermas. São linhas que qualquer ponto em cima dela tem a mesma temperatura. Qualquer ponto que tu pegar aqui, esse ponto vai ter a mesma temperatura. Por quê? Porque esse ponto aqui tem muita pressão e pouco volume. O que está acontecendo conforme tu vai andando aqui? Ó? A pressão está diminuindo, mas o volume está aumentando. Então, a multiplicação dos dois vai se manter constante. E isso quer dizer que a temperatura do gás não mudou. Provavelmente, o gráfico da isotérmica seja o gráfico que mais cai em prova. Então, isso aqui vocês têm que usar a memória visual de vocês. Olhou um gráfico PV, olhou uma linha hiperbólica, é uma isotérmica. Que mais que é muito bom saber? Quanto mais longe da origem a isotérmica tiver, mais temperatura ela tem. Tipo, claro, vou inventar valores aqui, né? Se essa aqui for dos 100 Kelvin, essa aqui vai ser dos 200 Kelvin, a próxima vai ser dos 300 Kelvin, assim sucessivamente. Ajuda muito para resolver questões teóricas, saber que quanto mais longe da origem tiver a hipérbole, maior é a temperatura dessa hipérbole. Claro, né? Se tu pegar um ponto nessa hipérbole aqui, ó, e um ponto dessa hipérbole aqui, né, esse ponto aqui tem mais pressão e mais volume. Se ele tem mais pressão e mais volume, é porque ele tem mais temperatura. Beleza? Que não tem muito o que fazer, não, tá? É bem química mesmo. A próxima transformação que a gente tem que revisar é a isobárica. Já vou adiantando que as que mais caem em prova são isobárica e adiabática. A isotérmica tem perguntas teóricas, mas não tem cálculo. A isobárica e a adiabática são as que caem com cálculo. Então vamos lá, isobárica, mesmo raciocínio, né? Iso é igual, bar em inglês é pressão. Então, numa transformação isobárica, a variação de pressão é igual a zero. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Eu vejo muita gente se perder aqui, tá? Numa transformação isobárica não tem pressão, numa transformação isotérmica não tem temperatura. Não, né, pessoal? Nunca, não. Como é que não vai ter pressão? Se não tem pressão, o gás não existe. A pressão não varia. Não é que ele não tem pressão, ele tem pressão, mas a pressão vai se manter constante. Se a pressão se mantém constante, tu vai lá para a equação geral dos gases e aí tu corta P1 com P2 e aí fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. É bem simples. Então aqui o que muda? É uma razão, né? A razão, a divisão do volume pela temperatura tem que se manter constante. Como que uma divisão, como que uma razão se mantém constante? Opa, agora eles são diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura tem que aumentar na mesma proporção para que a pressão se mantenha constante. Então, olhem só, tá? Não precisa copiar o que eu vou fazer agora. Não é isso que eles vão pedir para vocês. Mas, às vezes, isso cai. Só que aí são questões fáceis de responder. Vocês vão ver que o gráfico principal é o PV. Não precisa copiar isso, só vou mudar um pouquinho aqui. Imaginem que o gráfico aqui fosse PV, igual ao gráfico de cima. Vocês estão carecas de saber que quando a gente vai resolver uma questão de gráfico, a primeira coisa é olhar os eixos. Tu tem que observar quais são as funções do gráfico. Como é que seria o gráfico PV da isobárica? Seria uma reta horizontal, né? Porque o que está acontecendo aqui? A pressão não pode mudar, então a pressão tem que ser sempre a mesma. Então, tu vai ter apenas uma mudança de volume. Então, se esse gráfico tivesse esse sentido aqui,
esse gráfico seria uma expansão isobárica. Imagina esse gráfico indo do estado A para o estado B, o volume está aumentando e a pressão está se mantendo a mesma. Então, isso aqui seria a famosa expansão isobárica. Então, não é comum cair na isobárica o gráfico PV, porque todo mundo vai ficar fácil de ver ali, é só ter uma reta horizontal. Então, o que eles gostam? Eles gostam de mudar o gráfico, eles vão botar o gráfico VT. E aí, olha para a relação. Numa transformação isobárica, o aumento de volume tem que ser seguido por um aumento de temperatura. Então, o gráfico VT é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais. Então, é uma reta, conforme a temperatura aumenta, o volume aumenta. Observem, pessoal, que essas linhas gráficas, elas são sempre perdidas. Vocês copiem exatamente como eu estou fazendo. Vocês estão vendo que nunca encosta nos eixos, né? Ó, não copie isso aqui, ó. Eu vou fazer o gráfico, né? O Matana está fazendo pedido, mas eu vou fazer sair daqui. Não, tu nunca pode fazer sair de um eixo. Porque se sair daqui, quando é que valeria a temperatura aqui? A temperatura aqui valeria 0. Então, esse gás estaria onde? Estaria no zero absoluto. O zero absoluto não existe. Então, se acostumem que em termodinâmica não existe gráficos encostados na origem. Os gráficos são sempre soltos entre as linhas gráficas. Nunca o volume pode ser 0, a temperatura pode ser 0, a pressão pode ser 0. Isso não existe. E a última revisão que a gente faz em química é a isovolumétrica ou isométrica ou isocórica. Cuidado com o termo isocórica, tá? Porque se for isovolumétrica, é fácil, né? Iso é igual, volumétrica, volume. Então, isovolumétrica é igual volume. Tu não precisa usar a palavra volumétrica, tu pode só usar métrico, porque daí tu tá dando uma ideia de volume. Só que a isocórica não remete a nada, porque é uma palavra em latim. Mas a URG só usa isocórica, tá? Então, isocórica é sinônimo de isovolumétrica ou de isométrica. Não tem variação de volume. A variação de volume vale 0. Entendi, professor. O gás não tem volume. Não. Claro que ele tem volume, senão ele não existe. Ele apenas não varia de volume. É legal de entender que a transformação isovolumétrica ela acontece num recipiente indeformável. Tá? Pode escrever aqui, ó, pode acrescentar aqui, ó, recipiente indeformável. Por exemplo, é útil para a transformação isotérmica, isométrica, tu pensar numa panela de pressão. Só que, claro, sem líquido dentro, né? Só gás. Imagine que tu pega a panela de pressão, feche ela é um recipiente indeformável. Ela não vai nem aumentar nem diminuir de volume. E aí tu bota no fogo. O que vai acontecer com o gás lá dentro? A temperatura dele vai aumentar, a pressão dele vai aumentar e o volume não vai variar, porque ele está fechado dentro do recipiente, não tem como ele aumentar de volume. Então, uma transformação isocórica não varia volume, então a pressão, a razão pressão por temperatura se mantém constante. Aí o raciocínio é o mesmo, essa razão aqui tem que se manter constante. Como que essa razão se mantém constante? São diretamente proporcionais. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Essa é a base do funcionamento da panela de pressão. Tu toca no fogo para aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, tu aumenta a pressão e aí os alimentos vão ficar prontos antes. Então, mesmo raciocínio de antes. Se eles fizessem o gráfico PV... Opa, aqui não precisava nem ter apagado. Desculpe. Só precisava ter mudado aqui. Ó. Não copia isso que eu vou fazer. Se eles fizessem um gráfico PV, agora tu teria uma reta vertical, porque agora tu está variando a pressão, mas o volume é sempre o mesmo, certo? Então, eles não vão fazer o gráfico PV, porque senão fica fácil, é só olhar. Eles fazem o gráfico PT. E aí, por isso que a isocórica é a que menos cai, tá? Porque daí é óbvio, né? Qual é a relação entre pressão e temperatura? Diretamente proporcional. Se tu está num recipiente indeformável, ao aumentar a temperatura, tu aumenta a pressão. Beleza? A equação de Clapeyron a gente já falou. Já fiz ali com vocês.
É difícil cair uma questão em física que vocês têm que usar Clapeyron, mas é muito importante saber ela, entender ela, porque ela é a base de tudo que a gente está estudando. E a última coisa que eu botei aqui é cuidado para não confundir CNTP com temperatura ambiente, tá? Eu já vi aluno bom errar questões porque se perdeu na CNTP. CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. A pressão do gás vai ser 1 atm, vamos nos lembrar do livro 1. 1 atm são 10 na 5 pascais, são 100 mil pascais, é uma pressão desgraçada. E a temperatura é 273 Kelvin. 273 Kelvin é a mesma coisa que 0 Celsius. Só que nem adianta saber isso aqui, porque não pode usar Celsius. Só que olha o rolo, tá? Vocês estudam em química a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Então, quando uma questão fala assim, considere que a situação inicial do gás é CNTP. Ele não está a 25 graus Celsius, ele está a 0 Celsius, tá? Ou 273 Kelvin. Então, CNTP significa 1 atm e 0 Celsius ou 273 Kelvin. Só cuida para não errar essa bobagemzinha. Beleza, agora vamos para a física. Agora o bicho pega. O que é a termodinâmica? A termodinâmica nada mais é do que o estudo das relações entre calor e trabalho nas transformações gasosas. Então, estuda as relações entre calor... aqui ficou errado isso aqui, né? Estuda as relações entre calor e trabalho, não. Estuda as relações entre calor e trabalho. Desculpe, tirei o M ali, né? Bom, por que isso é tão importante de estudar? Ah, professor, que várias, vou ter que ficar estudando um gás realizando o trabalho. Cara, isso aqui é a base dos motores térmicos. Quando a gente anda de carro a gasolina, carro a álcool, carro a diesel, uma transformação gasosa está gerando energia. Essa energia é chamada de calor, certo? E esse calor vai ser transformado em trabalho. Então, toda a base das máquinas térmicas vem daqui. Quando que um gás realiza trabalho? O gás realiza trabalho quando ele tem pressão e quando ele sofre uma variação de volume. A primeira fórmula que tu tem que saber da termodinâmica é trabalho é pressão vezes variação de volume. Olhem como a fórmula é direta, né? Sem estresse, não tem o que falar. A fórmula grita para ti que o gás realiza trabalho quando ele sofre variação de volume. Agora aqui acabou a química, tá? Agora aqui acabou não ser no SI. Qual é que é a unidade de trabalho? Joule. Trabalho é joule. Então, a pressão tem que estar em pascais. Não te esquece que Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Às vezes aparece, em vez de Pascal, Newton por metro quadrado. E o volume tem que estar em metro cúbico. Litro aqui não rola. O trabalho é uma grandeza escalar. A gente sabe isso desde o livro 1. Numa grandeza escalar, o sinal é quantitativo. Isso tu já está cansado de ver. Então, o sinal é mega importante. O trabalho é positivo numa expansão, porque numa expansão a variação de volume é positiva. O volume final vai ser maior do que o inicial. E o trabalho é negativo numa compressão. Então, cuidado. Quando tu tiver uma expansão, o gás realiza trabalho. Quando tu tiver uma compressão, o gás sofre trabalho. Só que esse sofre trabalho tem várias maneiras de falar a mesma coisa, tá? Como assim o gás sofre trabalho? Quem que vai fazer trabalho sobre o gás? O meio. Então, dizer que o gás sofre trabalho é a mesma coisa que dizer o meio... Anota ali, ó, porque às vezes a gente acerta ou erra só por não entender uma frase. O meio realiza trabalho sobre o gás. Numa compressão, o meio está dando energia para o gás.
E numa expansão, o gás está dando energia para o meio. Na realidade, ele está devolvendo a energia que ele recebeu antes. A gente não pode se esquecer que o princípio da conservação de energia está sempre presente, né? Qual é a maior lei da física? Número 1, conservação de energia, que é onde eu vou chegar agora. A termodinâmica possui dois princípios, a primeira lei e a segunda lei. Na realidade, a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica são as leis mais importantes da física. A primeira lei da termodinâmica, vocês conhecem ela desde sempre. A primeira lei da termodinâmica nada mais é do que o princípio de conservação de energia. O que diz o princípio de conservação de energia? A energia não pode ser perdida, a energia não pode ser ganhada. Ela só pode ser transformada. Então, o que acontece, tá? Para entender o primeiro princípio da termodinâmica, algumas observações são importantes. Quando tu der calor para um gás, numa situação normal, uma parte desse calor vai ser transformado em trabalho e uma parte desse calor vai ser usado para variar sua energia interna. Energia interna é representada pela letra U. A energia interna é representada pela letra U. E o que é essa história de energia interna? Muito bem. Nos sólidos e nos líquidos, a energia interna do corpo é o somatório da sua energia cinética com a sua energia potencial. Tu te lembra da aula passada? O que é a energia cinética? A energia cinética, a gente pode dizer que é a medida quantitativa da temperatura. E o que é a energia potencial? É a energia da interação entre as moléculas. Quando tu dá calor para um corpo, esse calor ou muda a energia cinética ou muda a energia potencial, né? Ou o calor muda a temperatura ou o calor muda o estado físico. Então, observe que nos sólidos e nos líquidos, que não é o que nós estamos estudando hoje, a energia interna é o somatório da cinética com a potencial. Nos gases, a energia interna será apenas a cinética. Por quê? Porque a potencial, ela é desprezível, né? As moléculas de um gás, elas estão muito distantes uma da outra. Então, a interação entre essas moléculas é desprezível. Então, para um gás, a energia interna é 3 meios de nRT. Claro que isso aqui veio de Clapeyron. Vocês não precisam saber a dedução dessa fórmula, porque é uma dedução bem chata de se fazer, mas essa fórmula cai na URGS direto. Tá? Essa fórmula aqui é muito mais importante do que, por exemplo, PV igual a nRT. Tá? Por que essa fórmula é tão importante? Porque olha o que essa fórmula estipula. Tá? N é o número de mols, R é a constante. O que é o T? É a temperatura. Até ali saiu errado de novo, né? O computador mudou várias fontes minhas que eu coloquei em itálico, ele mudou para minúsculo. Botem que esse T aqui é o maiúsculo de temperatura, senão fica o T de tempo. Pessoal, o N não muda, o R não muda. Qual é a única variável que essa fórmula tem? A temperatura. Então, se a energia interna de um gás é 3 meios de nRT e a única variável é a temperatura, tu está dizendo que a variação de energia interna de um gás, a variação da energia interna de um gás, depende apenas da temperatura inicial e da temperatura final do processo. Então, se a variação de temperatura for zero, a variação de energia interna é zero. Aqui tem que ser tudo T maiúsculo. Desculpem aí. Não sei qual é que foi a mudança aqui que deu nas fontes, mas dá uns rolinhos. Se a variação de temperatura vale zero, a variação de energia interna é zero. Se a variação de temperatura é negativa, o ΔU é negativo. Se ΔT é positivo, o ΔU é positivo. Então, observem. Hoje a gente vai falar um monte dessa fórmula. ΔU igual a Q menos W. Quando tu der calor para um gás, uma parte do calor vira trabalho. Mas a parte do calor que não vira trabalho vai mudar a temperatura do gás, vai variar a energia interna do gás.
Então, o problema dessa fórmula é que essa fórmula não diz direto do que o ΔU depende. Olhem a fórmula de cima aqui do trabalho, que é barbada, né? Tá na tua cara. O trabalho depende da variação do volume. É direto, a fórmula tá te dando isso direto. Aqui não. Aqui tu tem que saber de cor que a variação de energia interna só depende da variação de temperatura. Vocês vão ver depois nos exercícios quantas questões tu resolve só sabendo esse conceito. Só que esse conceito ele está escondido nessa fórmula, ele não está direto nessa fórmula. Justamente porque, né, pode botar aqui do lado dessa relação, ó, a energia interna de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então, um gás, como só tem energia cinética, ele varia a sua energia quando ele variar de temperatura. A partir disso vem a parte principal da aula, tá? Agora é a parte mais importante da aula, que é aprender a preencher a tabela. Isso aqui eu tinha deixado até já pronto lá nos anos anteriores, eu tinha como preencher essa tabela já gravado, pronto, de tanto que vocês têm que estudar isso aqui. Mas hoje a gente vai fazer junto, claro. Vou limpar ali. E aí não vou precisar mais botar, porque agora vocês vão ter isso aqui gravado. É imperativo que vocês façam isso hoje de tarde, tá? Enquanto o conteúdo estiver fresco na tua cabeça. Tu pega uma folha em branco, tu divide essa folha em branco em 4 colunas, que nem eu tô fazendo aqui. Tu deixa uma linha em branco em cima da isotérmica, da isobárica e da isocórica. Tá vendo? Essas 3 aqui, elas vão ter uma linha em branco aqui em cima, porque essas 3 aqui, na realidade, são da química. E a adiabática, que ela tá sozinha, separada com uma linha só para ela, porque essa aqui é aquela que só é vista em física. As 2 principais são a isobárica e a adiabática, por isso que eu deixei em vermelho. Isso não quer dizer que a isotérmica e a isocórica não caiam, mas as que mais caem são a isobárica e a adiabática. Vocês têm que aprender a preencher essa tabela de cor. Eu vou fazer junto com vocês aqui. A primeira vez vai ficar gravado. É claro que tu vai tentar fazer isso aqui sozinho em casa, provavelmente tu não vai conseguir, tu vai ter que olhar o vídeo, mas aí tu tem que fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que tu aprende a fazer essa tabela de cor. Porque assim, pessoal, ó, termodinâmica é um conteúdo difícil. Se tu não souber preencher isso aqui de cor, tu nem tem chance, tá? Vai cair uma transformação isotérmica na URGS. Quando cair uma transformação isotérmica, já tem que piscar no teu cérebro todas as informações que nós vamos aprender a colocar aqui. Se tu não souber essas transformações de cor, essas observações de cor, não tem como fazer. Então isso aqui é o mínimo que tu tem que saber, tá? Sabendo isso aqui, ainda vai ser difícil de acertar a questão. Então se tu não souber isso aqui, tu não tem a mínima chance. Então vamos lá. Para preencher essa tabela, o que tu precisa saber? Tu precisa saber aquelas 2 fórmulas e as 2 relações que a gente acabou de fazer. Então, antes de começar a tabela, tu vai botar lá num canto da folha lá que tu fez, em cima, né, ali do lado do título. Ó. Tá, eu sou obrigado a saber que trabalho é pressão vezes variação de volume. Essa fórmula grita para mim que o trabalho depende da variação de volume. Beleza. O que mais eu sou obrigado a saber? A primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que conservação de energia. A variação de energia interna de um gás é a quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho que ele realiza. A variação de energia interna só depende da variação de temperatura. Então, isso que tu tem que saber. E aí, agora, tu junta isso com química. Qual é a primeira transformação? Isotérmica. Eu sei que na transformação isotérmica a variação de temperatura vale 0, a temperatura não muda. Então, olha só, a variação de energia interna depende da variação de temperatura. Então, se a variação de temperatura vale 0, é óbvio que a variação de energia interna vale 0. Qual é que é o truque aqui? É tentar não decorar, é usar raciocínio lógico. Então, se a variação de temperatura vale 0, porque é isotérmica, automaticamente a variação de energia interna vale 0. Se variação de energia interna é quantidade de calor menos trabalho, se eu colocar 0 no lugar da variação da energia interna,
o trabalho passa para o outro lado, ou o calor passa para o outro lado, e aí o trabalho e o calor ficam iguais. Então, numa transformação isotérmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho que o gás realiza. Uma transformação isotérmica consegue transformar todo o calor em trabalho. Uma transformação isotérmica poderia ter rendimento de 100%. Então, se tu conseguisse fazer um motor de um carro trabalhar isotermicamente, ele conseguiria transformar todo o calor em trabalho. Tu faria 100 quilômetros com 1 litro de gasolina, mas a gente vai ver depois que isso é impossível. Mas a transformação isotérmica diz que isso é possível, tá? Só que tu não vai conseguir produzir máquinas que funcionam isotermicamente, mas teoricamente é possível. O que mais tu tem que saber? Equação geral dos gases. Eu tenho que saber que a multiplicação P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, porque a temperatura se mantém constante. Que mais que eu tenho que saber? O gráfico da isotérmica. Como é que é o gráfico da isotérmica? Se eu tiver um gráfico PV, eu tenho que saber que o gráfico da isotérmica são hipérboles. Essas hipérboles se chamam linhas isotermas, e quanto mais longe da origem, maior é a temperatura da linha. Então essa linha aqui é do 100 Kelvin, essa linha aqui é do 200 Kelvin, essa linha aqui é do 300 Kelvin. Sacou? Pronto, esse é o resumo. Vai cair na tua prova, transformação isotérmica. Do lado da questão, tu escreve essa, né? Uma observação, 2, 3, 4, e tu tem que saber o gráfico de cor. Cara, a tua chance de errar diminui muito. Então, claro que a primeira vez que tu for fazer isso aqui, tu vai ter dificuldade. Então, vocês têm que fazer isso hoje, enquanto o conteúdo estiver fresco na cabeça de vocês. A isobárica é a mais sapeca de todas. Talvez junto com a diabática, por isso que a isobárica cai bastante. Numa transformação isobárica, a variação de pressão é igual a zero. Vamos de novo. Uma transformação isobárica não tem pressão. Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Ele tem pressão. A pressão não varia. Não deixem as questões te enganar. Aí, olha para cima. O trabalho depende da variação do volume. A variação de energia interna depende da variação de temperatura. Tá, então, o que depende da variação de pressão? Nada. Aliás, se tu olhar para essa fórmula aqui, para te usar essa fórmula, trabalho é P vezes delta V, tu tá dizendo que só tem um valor da pressão, né? Então, para te usar essa fórmula, o volume vai estar aumentando ou diminuindo e a pressão se mantém constante. Então, essa fórmula é uma fórmula para a isobárica. A isobárica, ela cai bastante porque ela é a única transformação que usa as equações completas. As equações, elas foram criadas para isobárica, porque a isobárica é uma transformação da vida real. Então, numa transformação isobárica, se não varia a pressão, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume, e a variação de energia interna vai ser o calor menos o trabalho. Somente a isobárica aceita as equações na sua integralidade. A equação química é V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tu cancela as pressões. Como é que é o gráfico da isobárica? Geralmente, a gente faz o gráfico VT, porque são as variáveis, e aí são diretamente proporcionais. Pronto. Sabendo isso aqui, a tua chance de acertar já sobe para uns 70%. A isocórica é a que menos cai, porque ela é a mais fácil, ela é a mais simples. Numa transformação isocórica, o recipiente é indeformável. Como o recipiente é indeformável, não varia volume. Então, a partir de agora, tu já está pegando a manha, né? Não varia volume. Se não varia volume, o que não tem? Não tem trabalho. Então, numa transformação isocórica, o gás não realiza trabalho. Claro, né? Qual é o objetivo de uma transformação isocórica? É variar a temperatura. Então, como o recipiente é indeformável, tu impede que o gás realize trabalho, para que todo o calor vire variação de energia interna, vire temperatura. Então,
né, a variação do volume é zero, o trabalho é zero. Não realiza trabalho, tu só vai ter o ΔU, né? Então, imagina só, se o trabalho vale zero, coloca zero aqui no lugar do trabalho, ó. Se tu colocar zero aqui, o ΔU fica igual à quantidade de calor. Tu vê que ela é meio que oposta do que a isotérmica. Na isotérmica, todo calor vira trabalho. Na isocórica, todo calor vira temperatura, vira variação de energia interna. A equação é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, porque os volumes se cancelam. Como que fica o gráfico? É o gráfico PT, e aí basta pensar na panela de pressão. Como é que funciona a panela de pressão? Temperatura aumenta, pressão aumenta. Beleza? Beleza. E a última é a adiabática. Talvez seja a preferida, porque como os físicos são bem bairristas, a gente gosta de transformações, né, que só a gente estuda. Essas três aqui a gente tem que dividir com a química. A adiabática é só da física. Por que a adiabática é só da física? Porque a adiabática é aquela que não troca calor com o meio. Se ela não troca calor com o meio, ela sempre será uma transformação rápida. Então, a adiabática, por isso que eu deixei essas linhas em branco em cima, a adiabática é uma transformação rápida. Ela é uma transformação veloz, porque ela não troca calor. Ah, prof, então isso quer dizer que as outras são lentas? Sim, por isso que eu deixei uma linha aqui em cima. Essas outras três, elas são lentas comparadas com a adiabática, elas demoram mais tempo. Por que elas são lentas? Porque a quantidade de calor é diferente de zero. Elas trocam calor com o meio. A adiabática não troca calor com o meio. Ela não troca. Ela é tão rápida que não dá tempo do gás ganhar energia ou perder energia sob forma de calor. Cuidado para não pensar errado. Se eu te pedisse assim, ó, eu sempre faço essa pergunta quando eu dou isso e a galera sempre se perde. Qual dessas 4 transformações é mais fácil de fazer? Qual dessas 4 transformações é mais comum de fazer? A adiabática. Tem gente que acha que como a quantidade de calor vale zero, é difícil fazer isso. É barbada. Eu agora estou fazendo a transformação adiabática. O som é uma transformação adiabática. Vocês vão ver depois, quando eu explicar acústica, não precisa anotar isso agora, tá? Quando eu explicar acústica, eu vou explicar para vocês que o som é uma transformação adiabática. Quando eu falo, as minhas cordas vocais comprimem e expandem o ar de maneira adiabática. Olhem só, tá? Vou ampliar aqui, não precisa copiar isso, tá? Depois eu vou voltar a fazer isso aqui. Eu só quero que vocês... não vou fazer nada aqui porque vai estragar toda a tabela aqui. Que cagada que eu fiz. Tá, deixa assim. Deixa assim porque eu vou... Deixa eu só preencher a diabática, depois eu mostro para vocês o exemplo como é fácil de fazer uma diabática. Então, por enquanto, vamos deixar assim. A adiabática, eu quero que a tabela fique completa. A adiabática não troca calor. Se ela não troca calor, olhem a fórmula do ΔU. O ΔU é igual a Q menos W, né? Se o Q valer zero, o ΔU é igual a menos W. Esse sinal aqui é fundamental para entender a adiabática. A variação de energia interna igual a menos o trabalho. A adiabática é uma transformação tão comum que ela é a única das três que usa a equação geral dos gases. Na adiabática, tu vai usar P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Tu vê que ela é a única das 4 que tu vai usar a equação geral, porque tudo vai mudar. Como na adiabática tu não troca calor, tu muda a pressão, tu muda o volume, tu muda a temperatura. Essa é uma das grandes confusões da adiabática, tá? Tem gente que passa a vida inteira estudando física, confundindo calor com temperatura. E aí faz meio que automático, né? Se não troca calor, não muda de temperatura. Nada a ver. A adiabática sempre vai mudar de temperatura. A informação sobre isso vem no gráfico, tá? O gráfico da adiabática é tão importante quanto da isotérmica
E ele depende do gráfico da isotérmica. Tá? Como é que é o gráfico da adiabática? É o gráfico PV, tradicional. E aí o que vocês já sabem? Que hipérboles são linhas isotérmicas. Né? As hipérboles são linhas que têm a mesma temperatura. Uma transformação adiabática, o gráfico dela está sempre entre duas isotérmicas. Tá? Eu vou fazer aqui uma compressão, uma expansão, vou fazer o volume aumentar. Então imagina, tu tem um ponto aqui, o volume tem que aumentar, então ele vai fazer isso aqui. Ó. Ela foi do estado A para o estado B. Então o volume aumentou, né? Olha o volume aqui do estado A e olha o volume aqui do estado B. Então esse gráfico aqui, vamos deixar escrito, é o gráfico de uma expansão adiabática. Tá vendo o que está acontecendo? O volume está aumentando e a temperatura está diminuindo, né? Olha aqui, ó. No estado A, tu está numa hipérbole longe da origem. No estado B, tu está numa hipérbole perto da origem. Então, nesta expansão, o volume diminuiu. E a temperatura, desculpe, o volume aumentou, né? Uma expansão, e a temperatura diminuiu. Porque tu foi de uma hipérbole mais afastada para uma hipérbole mais interna. Eu deixei isso escrito aqui nas observações, tá? Deu, já copiaram aí? Vou subir um pouquinho. Ó. Vou limpar a tabela. Olhem como fica bonita a tabela, né? Nem comentei, olha só. Olha quanta coisa, né? É óbvio que se tu for decorar tudo isso, tu não consegue. Por isso que é importantíssimo tu tentar construir essa tabela sozinho em casa. Tem que fazer essa tabela umas 3 vezes. É puro raciocínio lógico, tá? Vai montando que tu, né, as coisas vão acontecendo. Olha o que eu deixei ali, ó. Numa transformação adiabática, durante a expansão, o gás perde energia e durante a compressão o gás ganha energia. Já deixei isso escrito. Então, a transformação adiabática, ela não troca calor. Sim, mas varia de temperatura, né? O que é o gás perde energia? Ele perde temperatura. Né? A variação de temperatura é menor que zero. É negativa. E numa compressão, a variação de temperatura é maior que zero. O gás ganha energia. Então, assim, ó, o que eu queria mostrar antes, tá? Que é legal de vocês entenderem, mas ao mesmo tempo é meio complexo. Não precisam copiar isso, ou se querem copiar, peguem o verso da folha, mas vão ser, né, não vai ser nada escrito, é só para vocês pensarem. O melhor jeito para fazer transformações, o melhor jeito para entender o que acontece, deixa eu pegar um quadro branco aqui que é melhor, é vocês conseguirem pensar numa seringa. Com uma seringa, tu consegue fazer todas as transformações que tu precisa fazer, desde que tu entenda o mecanismo que acontece. Então, olha só, tu tem uma seringa, tá? A seringa está aberta. Quando a seringa está aberta, em qualquer posição que eu pegar o êmbolo e eu deixar o êmbolo da seringa, ele fica? Claro, porque não tem diferença de pressão. Diferença de pressão produz força. O que tem dentro da seringa? Dentro da seringa tem ar atmosférico. Qual é a pressão desse ar atmosférico? 1 atm se tu estiver no nível do mar. Então, tu tem 1 atm dentro, tu tem 1 atm fora, não tem diferença de pressão. Em qualquer posição, o êmbolo fica parado. Tá, e aí imaginem que eu tape a ponta da seringa para o número de mols ficar constante, né? Aquilo que eu expliquei, tem que, né, não pode mudar o número de mols. Tá, e aí, qual é que foi a primeira transformação que eu mostrei para vocês? Imaginem que eu faço uma força aqui, né? Ó, quem que eu sou? Eu sou o meio. Quando eu faço uma força aqui, eu estou dando energia para o gás, porque eu estou realizando o trabalho. O que diz o princípio maior da física? A energia não pode ser perdida, não pode ser, né, a energia não pode vir do nada. Então, eu estou realizando o trabalho, eu vou aumentar a energia do gás. O que vai acontecer com esse êmbolo? Esse êmbolo vai descer, certo? No momento que esse êmbolo desce,
Eu vou aumentar ou vou diminuir o volume interno aqui? Eu vou diminuir. O volume vai diminuir. Como o volume vai diminuir, a pressão vai aumentar. E aumentando a pressão, aumenta o choque entre as moléculas, a temperatura aumenta. Cara, essa transformação é a mais comum de todas, é a mais fácil de fazer. Que transformação que é essa? Adiabática. Tá vendo? Eu não dei calor, eu não tirei calor do gás. Esse gás não foi aquecido e esse gás não foi resfriado. Então, essa transformação se chama compressão adiabática. Se alguém quiser copiar isso e colocar de título, o nome disso aqui é compressão adiabática. A minha energia vai ser transferida para o gás. Por isso que o gás aumenta de temperatura, ele tem variação na energia interna dele. Agora, pensem nas outras transformações, tá? Por exemplo, como que eu conseguiria fazer uma transformação isobárica com a seringa? Por que fazer uma isobárica, uma isocórica e uma isotérmica é relativamente difícil comparado com a adiabática? Por que a adiabática é a mais fácil de todas? Tá, então vou apagar o que eu fiz aqui, ó. Então imaginem o gás ali na situação inicial, tá? Esse gás tem um volume, tem uma temperatura e tem uma pressão. A gente sabe que a pressão é 1 atm, porque eu fechei a seringa. Então aqui dentro eu tenho 1 atm, lá fora eu tenho 1 atm. Tá. Para mim fazer uma transformação isobárica, esse 1 atm aqui dentro tem que ser sempre o mesmo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar essa seringa numa fonte térmica. Imagine que eu pegue um isqueiro e eu comece a esquentar a seringa, tá? Imagine que eu dê calor aqui para a seringa, com isqueiro, tá? Claro, com cuidado para não derreter o plástico da seringa. Vocês vão ver que se vocês pegassem uma seringa e vocês começam a tocar fogo aqui na seringa, aumentar a temperatura, um jeito de fazer isso para não estragar o plástico é fazer o seguinte: tu pega uma panela com água, esquenta a água e aí mergulha essa parte da seringa na água quente. O que vocês vão ver? Vocês vão ver que o êmbolo começa a sair sozinho. Né? Tu fica segurando aqui a seringa no plástico externo dela e o êmbolo começa a subir sozinho. Por quê? Conforme tu vai dando calor, tu vai aumentando o choque entre as moléculas, né? Aumentando o choque entre as moléculas, tu tem uma tendência a aumentar a pressão. Mas esse êmbolo é móvel. Sempre que tiver um aumento de pressão, o êmbolo sobe um pouquinho para compensar, né? Porque a diferença de pressão produz força. E aí, a pressão aqui vai ficar 1,1 atm. Tá, então o êmbolo vai subindo para a pressão ficar, né? Para a pressão fora e a pressão dentro serem sempre as mesmas. Então o êmbolo vai parar lá em cima, né? Ele vai parar lá em cima. Então, o que aconteceu com o tamanho dessa câmera? Aumentou, eu tive um aumento de volume, eu tive um aumento da temperatura. Por que eu tive um aumento da temperatura? Porque eu dei calor. E o que aconteceu com a pressão? A pressão se manteve a mesma. Se eu medir a pressão antes, era 1 atm. Com o êmbolo aqui, a pressão é 1 atm. Com o êmbolo aqui em cima, a pressão também é 1 atm. Porque ela se manteve, né? Durante a subida, ela se manteve constante, porque o êmbolo foi aumentando de volume. Tá, mas o que aconteceu aqui? Teve acréscimo de calor, né? A diferença é que isso aqui, o calor trocado foi diferente de zero. Por isso que ela é uma transformação lenta, comparado com a adiabática. Quanto tempo vai levar para esse êmbolo subir até essa nova posição? Sei lá, 1 minuto, 2 minutos, depende de quanto que tu quer que o êmbolo ande. A transformação adiabática não, ela é praticamente instantânea. Tu aperta o êmbolo e puf, tu aumenta, né, a pressão, tu aumenta a temperatura e tu diminui o volume. Todas as 3 transformações da química, elas são lentas, porque elas precisam que seja trocado o calor. Como que é uma transformação isocórica com a seringa? Né? Imaginem, ó, se vocês conseguirem imaginar todas as transformações com uma seringa, vocês resolvem qualquer questão de termodinâmica, tá? Imagina que tu pega uma seringa ali com o êmbolo, tá? Tu deixa aqui, tá? E aí o que tu faz? Tu fixa o êmbolo. Imagina que esse êmbolo fique colado aqui, ó. O êmbolo não pode se mexer. Se o êmbolo não pode se mexer, o que a gente criou? Um recipiente indeformável, né? O gás está aqui nesse recipiente, tá? Olha como é fácil de entender a isocórica. Para mim fazer uma transformação isocórica, o que eu preciso? Trocar calor. Então imagine que eu bote de novo essa seringa numa fonte quente. Eu dou calor para a seringa. Eu tenho injeção de calor, né?
cara, começa a aumentar o choque entre as moléculas. Essas moléculas começam a vibrar cada vez mais, vibrar cada vez mais, vibrar cada vez mais. Mas o êmbolo não pode se mexer, porque o êmbolo está preso. Tá, então, tu tem uma manutenção de volume, tu vai ter um aumento de temperatura e, consequentemente, tu vai ter um aumento de pressão por causa desse aumento de temperatura. Por que que isso aconteceu? Porque a quantidade de calor foi diferente de zero. Porque tu fez o sistema trocar calor com o ambiente. Então, que transformação que seria essa? Isocórica. A mais difícil de todas é a isotérmica, né? A isotérmica é bem difícil de fazer, tá? Para quem ficou curioso, como é que seria uma isotérmica? Por isso que na vida real a isotérmica é complicada, tá? A isotérmica seria assim, quer ver? Opa, deixa eu voltar lá para o quadro branco. Quero um espaço aqui. Como é que seria a isotérmica usando uma seringa? Tu teria que fazer isso aqui de maneira muito devagar, muito lenta, tá? Tu teria que pegar a seringa. Ó, tu tem a seringa. E aí vou colocar o êmbolo aqui embaixo, tá? Mais no meio aqui, tá? Beleza. Eu fecho a ponta da seringa e aí o gás que tá aqui dentro não vai mudar o número de mãos. O que acontece se eu puxar o êmbolo, tá? Se eu puxar o êmbolo, eu faço uma expansão, né? No momento que eu puxar o êmbolo, o que eu fiz? Uma expansão adiabática. No momento que eu puxar esse êmbolo, o volume aumenta, a pressão diminui e a temperatura diminui, certo? Isso seria uma expansão adiabática. Como que eu posso transformar essa expansão adiabática numa expansão isotérmica? Dando calor. Então imaginem o seguinte, tá? Ao mesmo tempo que eu vou puxando o êmbolo para cima, eu vou dando calor, eu vou esquentando o gás. Então eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou puxando o êmbolo bem devagarinho, ao mesmo tempo que eu vou aquecendo. Então, quando o êmbolo sobe, a tendência seria a temperatura diminuir. Só que conforme eu for dando calor, uma coisa compensa a outra. Então, eu conseguiria fazer o volume aumentar e a temperatura se manter constante. Só que para isso aquecer, a pressão aumenta. Olha que loucura, é bem diferente da adiabática, né? Eu tenho que, para mim manter a temperatura constante, conforme a variação de temperatura vale zero, conforme o volume aumenta, a pressão também tem que aumentar. Tá, mas como que eu fiz isso? Eu dei calor, eu troquei calor com o meio. Ao mesmo tempo que o êmbolo vai subindo, eu estou tendo ingestão de energia, eu estou colocando energia aqui para dentro para compensar a temperatura que deveria diminuir. E aí eu consigo fazer uma expansão mantendo a temperatura constante. Só que, claro, que na vida real isso é bem complicado de fazer, por isso que a isotérmica é a mais difícil de todas. Beleza? Espero que tenha dado uma ajuda aí, mas pensar na seringa é muito bom, tá? É bem interessante. A hora que vocês conseguirem fazer qualquer transformação pensando na seringa, a chance de vocês acertarem aumenta muito. É um treino legal de fazer, tá? Qualquer dúvida aí, depois me perguntem, me peçam. Beleza. Vamos para as observações ali que eu coloquei. A primeira eu já tinha falado. A segunda, ó, ao realizar um ciclo, o gás pode converter calor em trabalho, que é uma máquina térmica, que a gente vai ver daqui um pouquinho, ou trabalho em calor, que é uma geladeira, um refrigerador, que também depois a gente vai ver. É impossível uma transformação onde todo o calor é transformado em trabalho. Só que é impossível uma transformação cíclica. Isso aqui eu já estou me adiantando para a próxima página, tá? Olha só, cuidado com isso, tá? Ah, prof, mas antes tu falou que a isotérmica pode ter rendimento de 100%. Sim, a isotérmica pode ter rendimento de 100%. Mas é impossível tu fazer uma transformação cíclica, que é uma transformação que vai e volta a ter rendimento de 100%. Por isso que uma transformação cíclica nunca vai ser isotérmica. Como é que são os gráficos? Os gráficos normalmente são os gráficos PV. Agora, no sistema internacional.
P medido em Pascal, volume em metro cúbico. Que transformação que é essa aqui, ó? Se eu for do A para o B, né, tem que ter um sentido aqui, porque ele podia ir do B para o A. Vamos lá, vamos pensar. Do A para o B, o que está acontecendo? Um aumento de volume, né? Aqui tu tem o volume do estado A e aqui tu tem o volume do estado B. Qual volume é maior? Do estado B. Então, o volume está aumentando e a pressão está se mantendo constante. Como é que seria o nome e o sobrenome dessa transformação? É uma expansão isobárica. O que tu tem que saber do gráfico PV? Além de tu saber o nome da transformação, a área da figura é o trabalho. Isso cai muito, 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 muito. Essa altura do Championship, todo mundo já entendeu que fazer a área de um gráfico é multiplicar os eixos pressão, volume. Se tu multiplica a pressão por volume, tu tem o trabalho. Então, num gráfico PV, a área do gráfico é o trabalho que tu realiza. Só que tem que ter cuidado que esse trabalho pode ser positivo, esse trabalho pode ser negativo. Aqui o trabalho é positivo porque é uma expansão. Se for uma compressão, o trabalho vai ser negativo. É tu que vai ter que botar o sinal. Essa transformação aqui se chama transformação aberta ou não cíclica. Por que essa transformação é aberta ou não cíclica? Porque o estado A é diferente do estado B. O que é uma transformação cíclica? Que são as máquinas térmicas. Tu vai do estado A para o estado B, do estado B tu vai para o estado C, do estado C tu vai para o estado D e depois tu volta para o estado A. É um ciclo fechado. Esse meu ciclo aqui ele tem 4 transformações. Existem ciclos de 2 transformações, existem ciclos de 3, existem ciclos de 8 transformações. Numa transformação cíclica ela é fechada, tá vendo? Então isso aqui se chama transformação cíclica. Transformação cíclica. Numa transformação cíclica, a variação de temperatura do sistema vale 0. Tá? É importante saber isso para acertar questões. Tá? Numa transformação cíclica, tu volta para o estado inicial, né? Então, a variação de temperatura do ciclo inteiro vale 0. Claro que vai existir uma variação de temperatura do estado A para o estado B, mas não vai existir variação de temperatura do estado A quando tu retorna para o estado A, quando tu termina o ciclo. Qual é o cuidado que tu tem que ter numa transformação cíclica? A área da figura também é o trabalho. Só que a gente é acostumado a fazer a área até o eixo X. Tá vendo aqui, né? Tu tinha uma transformação aberta, a área, todo esse pintado aqui de rosa, aqui de salmão. Numa transformação cíclica, tu faz somente a área interna, somente a área do ciclo. Porque se tu olhar para cá, ó, como isso aqui é uma expansão, essa parte aqui vai ter um trabalho positivo. E como aqui é uma compressão, essa parte vai ter um trabalho negativo. Então essa área aqui de baixo ela vai ser anulada. Então só vai sobrar a área positiva do meio. Então cuidado. Numa transformação cíclica, a área é o trabalho somente do ciclo. Tu não vai até o eixo X. E o ciclo tem sentido, tá? É aquilo que eu escrevi aqui, ó. Ao realizar um ciclo, o gás pode fazer, né, transformar calor em trabalho ou fazer trabalho em calor, que é a geladeira. Esse ciclo aí, ó, é um sentido horário ou um sentido anti-horário? Esse ciclo é um sentido horário. Então, se o sentido for horário, tu tem a realização de um trabalho positivo. Se o sentido for anti-horário, eu não precisa nem saber, né? Porque é só saber que é o contrário. Aí, claro que o trabalho vai ser negativo. O sentido horário são as máquinas térmicas e o sentido anti-horário são os refrigeradores, as geladeiras e tal. Tem uma outra coisa que eu não falei, eu acho que eu não falei nada, só aqui em cima, né? É tanta coisa nessa aula. Deixa eu descer aqui, ó. Sobre essa frase aqui. Essa frase aqui é um repeteco, tá? Que vocês já sabiam.
A energia interna depende do número de moléculas, claro, porque a energia interna está associada junto com a energia potencial. Na mudança de fase, a temperatura é constante e a energia interna varia, tá? Por que numa mudança de fase, isso aqui não tem nada a ver com gases, tá? O que é uma mudança de fase? Do gelo para água, né? Uma fusão. Por que na mudança de fase a temperatura não muda e a energia interna muda? Porque tu muda a energia potencial. Não se esqueçam que para um gás, começa a dar uns tilt, né? Para um gás, a energia interna só depende da temperatura. Tá, daí tu vai dizer assim, então a energia interna só depende da temperatura para todo mundo. Não, isso é só para gás. Nos sólidos e nos líquidos, a energia interna depende da cinética e depende da potencial. Então, tu tem gelo que vira água. Gelo a zero vira água a zero. Tu não tem mudança de energia cinética, mas tu tem mudança de energia potencial, porque mudou o estado de agregação das moléculas. Então, numa mudança de fase, mesmo que a temperatura seja constante, a energia interna varia. Claro que essa frase não vale para gás, porque o gás não vai sofrer mudança de fase, né? Quando nós estamos estudando gases, ele vai ser sempre gás, ele não vai virar líquido, ele não vai sofrer mudança de fase. Mas os sólidos e os líquidos podem sofrer mudança de fase, então cuidado para não se perder. E agora vamos para a última parte da aula, que é o que o Enem gosta, que é o estudo da entropia e o segundo princípio da termodinâmica, junto com o ciclo de Carnot. A entropia é um dos conceitos mais difíceis de entender, porque a entropia é uma medida quantitativa de desordem. Na realidade, a entropia é a medida quantitativa dos estados que um corpo pode se arrumar. E aí, teoricamente, isso é infinito, então é bem complexo. Então, o que a gente faz aqui? A gente simplifica, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês as observações principais. Isso aqui cai muito mais em química do que em física, só que eu sei que o conceito químico pode gerar problemas, tá? Por exemplo, muita gente acaba associando entropia com temperatura, né? Acaba fazendo um resumo na sua cabeça que entropia é a mesma coisa que temperatura, e não tem nada a ver, tá? Os físicos chamam de entropia a medida quantitativa da desordem. Na realidade, a entropia é a medida dos estados que o sistema pode apresentar. Quando tu transforma energia em outra forma de energia, utilizando máquinas, por exemplo, a gente sempre contribui para aumentar a energia desordenada. A gente sempre contribui para aumentar a entropia. A entropia do universo está sempre aumentando. Tá? Podemos afirmar que no universo a maior parte dos processos térmicos liberam calor para o meio ambiente, o que significa que o universo se desenvolve espontaneamente de estados de menor desordem para estados de maior desordem. Ou seja, a entropia do universo aumenta com o passar do tempo. Isso é bem importante de entender, tá? No início, quando o universo era pequeno, ali, segundos depois do Big Bang, ele tinha pouca entropia. Conforme o universo está se expandindo, conforme o universo vai passando o tempo, a entropia vai aumentando, a desordem vai aumentando. Por que não se deve associar entropia com temperatura? Em contraste, numa região desértica, onde quase não existe vida, prevalece a energia desorganizada. Nela, a entropia é bastante elevada. Do ponto de vista da física térmica, podemos dizer que, olha que bonito isso, a vida é um sistema auto-organizado que atrasa o crescimento da entropia. Então, por exemplo, assim, comparado com outros lugares que a gente conhece, outros planetas, a Terra tem muita ou pouca entropia. A Terra tem pouca entropia, porque a Terra é cheia de vida. A vida atrasa o crescimento da entropia. Tu vê, atrasa, não impede. A entropia sempre aumenta, sempre. Só que quanto mais vida tem um ambiente, menos essa entropia aumenta. Por quê? Porque a vida usa a energia do meio ambiente para viver,
para fazer os seus processos. Então, a energia não fica tão desordenada quanto se não tivesse vida. Por que é um erro associar a entropia com a temperatura? Olha só, aonde que tem mais entropia? Na floresta amazônica ou na Antártida? Aí muita gente vai pensar assim, a floresta amazônica é mais quente, então a floresta amazônica tem mais entropia do que a Antártida. Ao contrário, a Antártida é muito mais entrópica do que a Amazônia, porque a Amazônia tem muita vida e a Antártica é um deserto. Aliás, vocês sabem que a Antártica é o maior do planeta, mas ele é frio. Mas isso não tem nada a ver com a entropia, né? A Antártida tem energia. Frio, pessoal, para a física é o zero absoluto, tá? A temperatura média na Antártida é menos 20 graus Celsius, tá? Mas menos 20 graus Celsius está muito longe do zero absoluto. Então, a Antártida não tem vida, como ela não tem vida, ela é uma região muito entrópica comparado com a floresta amazônica. Por isso que não se deve associar a entropia à temperatura, beleza? A entropia é a energia desordenada. São os estados quantitativos que o corpo fica. E aí vem o segundo princípio da termodinâmica, ou a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é a segunda lei mais importante da física. O Enem adora isso, tá? Vamos pedir para vocês. Quais são as duas leis mais importantes da física? Número 1, lei da conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Número 2, segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que os processos naturais são irreversíveis. A segunda lei da termodinâmica diz que o calor flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Esses processos não ocorrem em sentido contrário, eles são irreversíveis. É impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, transforme todo o calor em trabalho. Ou o calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Ou nenhuma máquina pode ter rendimento de 100%. Aí tu vai dizer assim, tá, professor, mas isso me parece uma bobagem, né? Por que isso é tão importante? Por que isso, isso muda todo o universo? Pessoal, a segunda lei da termodinâmica, ela diz que os processos naturais são irreversíveis. Ela gera, né, ela rege como que funciona a germinação de uma semente, como que funciona o envelhecimento de um organismo. O que a segunda lei da termodinâmica, na realidade, diz, resumindo ela? Que a energia só pode fluir num determinado sentido. Tu não pode ter inversão de sentido da energia. Uma árvore, ela tem que nascer sendo uma sementinha e ela vai crescendo e ela vai se tornar uma árvore. Uma árvore nunca pode voltar a ser a sementinha. Tu nasce sendo um bebê e tu morre sendo, né, uma pessoa idosa. Não tem como fazer o contrário, não tem como o idoso virar um bebê. Por quê? Porque a energia, ela sempre vai de estados de desordens diferentes e isso é irreversível. Se vocês têm o Sol, né, que é uma fonte quente, e vocês têm a Terra, que é uma fonte fria comparado com o Sol, como a temperatura do Sol é maior que a temperatura da Terra, o Sol envia calor para a Terra. Por quê? Porque o objetivo é atingir o equilíbrio térmico. O objetivo é que a Terra e o Sol fiquem na mesma temperatura. Quando que isso vai acontecer? Nunca, desde que o Sol mantenha a sua energia, né? Um dia vai acontecer porque o Sol vai acabar de brilhar, mas vai ser daqui 5 bilhões de anos. Então, assim, quando que o processo vai inverter? Quando que a Terra vai mandar energia para o Sol? Nunca. Porque o Sol vai ser sempre a fonte quente e a Terra vai ser sempre a fonte fria. Então, a segunda lei da termodinâmica diz que, de maneira natural, a energia só pode percorrer um sentido, só pode percorrer um caminho. Claro que existem inversões, mas essas inversões não são espontâneas. Tipo assim, ó, hoje não vai dar tempo, tá? Agora na aula, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre a geladeira.
A geladeira, como é que está a tua geladeira agora? A tua geladeira agora está mais quente ou mais fria que o ambiente? Dentro da geladeira está 5 graus Celsius, tá? E na tua cozinha aí está 15 graus Celsius. Hoje está um diazinho frio, beleza? Cara, o que a geladeira faz? A geladeira é a fonte fria e lá fora é a fonte quente. Quando tu bota um alimento dentro da geladeira, ela retira calor do alimento e bota para fora. Então a geladeira, ela faz a energia aí da fonte fria para a fonte quente. Porque a fonte fria fica cada vez mais fria. Prof, então a geladeira viola a segunda lei da termodinâmica. Não, porque isso aqui não é feito de maneira espontânea, isso aqui é feito de maneira forçada. Existe um motor atrás da geladeira, por isso que a tua geladeira está ligada na eletricidade, e esse motor força o calor a ir da fonte fria para a fonte quente. Né? Porque nada pode violar a segunda lei da termodinâmica, tá? O Enem adora pedir isso, né? Uma geladeira viola a segunda lei da termodinâmica. É só tu pensa assim, ó, a geladeira funciona, a geladeira existe, tá? Então ela não viola a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser violada, porque ela é, talvez, né, são os dois princípios físicos mais importantes. A segunda lei da termodinâmica é a conservação de energia. Então, como é que funciona uma máquina térmica? A máquina térmica opera entre duas fontes. Tu tem a fonte quente e tu tem a fonte fria. A fonte quente vai enviar calor para a fonte fria de maneira espontânea. Tu não precisa fazer nada, né? Essa passagem do calor da fonte quente para a fonte fria é feita de maneira espontânea. É só tu colocar as duas uma perto da outra. Por quê? Porque eles vão tentar atingir o equilíbrio térmico. O calor que a fonte quente envia para o motor a gente chama de Q1. Então, no meio dessa passagem, né, o calor está indo da fonte quente para a fonte fria, no meio tu coloca o motor. O motor, ele tenta aproveitar esse caminho natural do calor e tenta transformar uma parte deste calor em trabalho. Ele vai conseguir pegar todo esse calor e transformar em trabalho? Não. Porque se ele conseguir pegar todo esse calor e transformar em trabalho, não vai existir o calor enviado para a fonte fria. E aí a temperatura da fonte fria deveria ser o zero absoluto. Imagina, a fonte fria nunca recebe energia. Tá, então ela vai ficar no zero absoluto. Quando que isso acontece? Nunca. Então isso não existe. Então esse calor 2 se chama calor rejeitado. Aqui, ó. Esse calor 2 é o calor rejeitado. É o calor que a máquina térmica não aproveita. Anota ali. Calor rejeitado. Esse calor sempre vai existir. Porque se ele não existir, tu estás violando a segunda lei da termodinâmica. Então é fácil de entender as fórmulas. O trabalho é a diferença entre o calor 1 e o calor 2. Tu pega isso menos isso e tu vai ter o trabalho que a máquina faz. E o que é o N? Bom, o N é a coisa mais importante aqui para o Enem. O N é o famoso rendimento. O Enem é uma prova, né, ecochata. O Enem quer saber quais são as coisas que fazem bem, que fazem mal para o ambiente, né, o que tem mais rendimento, o que tem menos rendimento. É uma coisa, né, o ecochato eu estou brincando, porque isso é uma coisa bem importante hoje para a nossa realidade. Por isso que os carros a combustão estão sendo substituídos pelos elétricos. O N é o rendimento. Rendimento é em porcentagem. Então, o rendimento vai ser uma porcentagem. Não tem unidade, porque tu está dividindo duas coisas iguais. O trabalho vai ser medido em joules. O calor vai ser medido em joule. Joule dividido por joule se cancela. Então, qual é a unidade do rendimento? É 0, alguma coisa. Não se esqueçam que o trabalho sempre vai ser menor do que o calor 1, né? Pelo amor de Deus. Porque tem que existir o calor 2, né? Se o trabalho é Q1 menos Q2, o trabalho é sempre menor do que Q1. Então, aqui tu está dividindo uma coisa pequena por uma coisa grande. Então, a resposta aqui vai ser sempre 0, alguma coisa. 0,1, 0,2. Isso quer dizer 10%, 20%. Os rendimentos sempre são muito pequenos, tá, pessoal? O rendimento de uma máquina térmica é ridículo, tá? Te acostuma com isso.
Para te ter uma ideia, as primeiras máquinas que foram feitas, né, na primeira revolução industrial foram as máquinas a vapor. O rendimento do motor a vapor, olha que loucura isso aqui, ó. É bom, não precisa saber de cor, mas é bom entender. O rendimento do vapor é sempre menor do que 1%. Nenhuma máquina a vapor rende mais do que 1%. Então imagina só, né? Tu desperdiça muito calor. Por isso que as máquinas a vapor pararam de ser produzidas, pararam de ser usadas, né? Ninguém fica usando máquina a vapor, porque é uma bosta o rendimento delas. O rendimento da gasolina, o rendimento do motor a gasolina varia de 26% a 28%. O rendimento da gasolina vamos escrever assim, né? Desculpe. Vamos colocar assim, ó. O N da gasolina, devia ter colocado no meio, mas tudo bem. O N da gasolina, ele vai ser uma variação de 26%, entre 26% e 28%. Então, tu pensa só, é muito pequeno, né? É um rendimento muito ruim para os dias de hoje. Pensa comigo, tá? Eu tenho um motor a gasolina que rende 28%. Tá, então eu boto 10 litros de gasolina no meu carro. Desses 10 litros, 2,8 litros são efetivamente usados para mim andar. Os outros 7,2 litros eu desperdiço sob forma de calor no meio ambiente. Por isso que as máquinas térmicas sempre aumentam a entropia, por causa do Q2. Como existe o calor rejeitado, esse calor rejeitado ele vai aumentar a desordem do ambiente. Então, sempre que uma máquina térmica é posta em funcionamento, tu tem um aumento de entropia. O que o Sol é? Uma máquina térmica. Então, o Sol aumenta a entropia do universo. O que o teu corpo é? Uma máquina térmica, tá? Porque tu tá sempre convertendo calor em energia. Então, o teu corpo aumenta a entropia do universo. E assim vai, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Eu não vou explicar agora a geladeira, tá? Porque fica muita coisa para absorver. Eu vou fazer um vídeo depois separado da geladeira para vocês entenderem, tá? Mas não precisa assistir hoje. Hoje é bom fazer um resumo e pensar nisso aqui, que já tem bastante informação. A última coisa que tu tem que saber é o ciclo de Carnot, tá? O ciclo de Carnot, ele é um ciclo teórico. O Enem adora fazer perguntas sobre o ciclo de Carnot. Para o ciclo de Carnot funcionar, as transformações teriam que ser reversíveis. E na vida real, tu não consegue fazer transformações reversíveis. Na vida real, as transformações são irreversíveis. Para o ciclo de Carnot funcionar, a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria teria que ser muito pequena. Então, para uma máquina operar de acordo com o ciclo de Carnot, ela teria que ser muito lenta. Pode botar aqui, ó. Ela teria que ser lenta. A diferença de temperatura entre as fontes tem que ser muito pequena. Ó, diferença de temperatura entre as fontes tem que ser muito pequena. Então, na vida real, nenhuma máquina pode funcionar de acordo com o ciclo de Carnot, porque tu não consegue cumprir essas condições. Se uma máquina funcionasse de acordo com o ciclo de Carnot, ela teria um rendimento conhecido como rendimento ideal, ou rendimento de Carnot. Só que esse rendimento já não seria de 100%. Cuidado. Olha só. O ciclo de Carnot contraria a segunda lei da termodinâmica? Não. Mesmo que uma máquina funcionasse cumprindo todas as exigências do ciclo de Carnot, ela não teria rendimento de 100%. Então, ele não viola a segunda lei da termodinâmica. Então, por que é importante estudar o ciclo de Carnot? Porque quando os engenheiros constroem uma máquina, eles se baseiam no ciclo de Carnot. Quanto mais próximo do ciclo de Carnot tu consegue fazer a máquina chegar, melhor vai ser o rendimento dela. Mas vai ser bem longe de 100%, tá?
Se ela funcionar de acordo com o ciclo de Carnot, ela vai ter uma coisa chamada rendimento ideal. Tirem da cabeça essa história que o rendimento ideal é de 100%, tá? O rendimento ideal é o melhor rendimento que ela poderia ter, mas já não vai ser de 100%. O Carnot descobriu que se uma máquina funcionasse de acordo com esse ciclo, o rendimento só depende da diferença de temperatura entre as fontes. Tu não precisa saber calor 1, calor 2, trabalho. Então fica fácil de calcular o rendimento que a máquina poderia ter só sabendo a temperatura da fonte quente e da fonte fria. Então, o rendimento ideal, o NI, é a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Então, é temperatura quente menos temperatura fria. Até agora a caneta estava boa, né? Agora começou a dar uma falhada. Dividido pela temperatura quente. Então, pensem só, vocês que são bons em matemática. Se tu pensar nessa fórmula, TQ menos TF dividido por TQ, para essa fórmula dá perto de 100%, né? Pensa só, se a temperatura, não precisa anotar isso, tá? Só pensa em matemática. Se a temperatura quente for 100, né? Como a temperatura quente vai estar aqui também, vai ser 100, quanto é que tem que valer a temperatura fria para dar 100%? A temperatura fria tinha que ser, né, uma coisa tipo 99,99, né? Aí tu teria uma coisa próxima do 100%. Então, a diferença entre a temperatura quente e a temperatura fria teria que ser muito, 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 muito pequena para funcionar. Só que na vida real tu não consegue fazer isso, porque daí o trabalho que tu cria é uma coisa ridícula. Então, esse rendimento vai ser o máximo rendimento possível para a máquina. Só que aí vocês têm que se acostumar que tu vai ter porcentagem sobre porcentagem. Na vida real, ó, o rendimento real, o N real, sempre vai ser inferior ao rendimento ideal. Então vocês vão ver questões assim, ó. Considere que a máquina tem 60% do rendimento ideal. Tá, então, tu vai fazer essa fórmula aqui e aí tu vai achar que o rendimento dessa fórmula vai ser 50%. Não precisa copiar isso, tá? Só estou inventando para te entender. Ó, esse cálculo vai dar 50%, beleza? Aí a questão vai dizer assim, ó, considere que o rendimento ideal dela é 60% do ideal, o real. Tá, então o que eu vou ter que fazer? 60% de 50%, né? Quando é que é 6 vezes 5? 30. Tá, então 60% de 50% é 30%. Então o rendimento real dela é 30%, porque ela rende 60% do rendimento que ela fosse ideal. Então essa é a importância do ciclo de Carnot. Através do ciclo de Carnot, tu consegue calcular o rendimento que a máquina poderia ter, o máximo que ela poderia chegar. Mas na vida real ela nunca atinge esse máximo potencial. Um outro pepino que o ciclo de Carnot tem é que é exigido que vocês saibam de cor a ordem dele. Quem gosta muito de fazer essa decoreba é a PUC. O ciclo de Carnot sempre começa aqui em cima. Ó. A primeira transformação é do A para o B, depois do B ele vai para o C. Isso é a ida. A volta, ele vai do C para o D e do D ele retorna para o A. Eu já deixei anotado aqui para vocês que essas duas transformações aqui são as adiabáticas. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui tu tem uma expansão adiabática, porque o volume aumenta, e aqui tu tem uma compressão adiabática, porque o volume diminui. E aí o gás faz isso aqui, né? Então, o que é obrigado a ser isso aqui? A gente aprendeu que as adiabáticas estão sempre entre duas isotérmicas. Então, isso aqui é uma linha isotérmica, isso aqui é outra linha isotérmica. Então, o ciclo de Carnot, ele é composto por duas adiabáticas e duas isotérmicas. O que é a transformação AB? É uma expansão, porque o volume está aumentando. É uma expansão isotérmica. Então, no ciclo de Carnot, a ida do ciclo são duas expansões. Uma isotérmica, seguido de uma adiabática. Aí tu tem a volta. Né? O que tu tem aqui do C para o D? Do C para o D, tu tem uma compressão
isotérmica de novo. Tu tem uma compressão isotérmica. E aí essa compressão isotérmica acaba virando uma compressão adiabática no final e tu volta para o estado A para fechar o ciclo. Se uma máquina funcionasse de acordo com esse ciclo, ela teria o melhor rendimento possível, o melhor rendimento imaginável, que já não seria de 100%. E a última coisa que eu botei aqui é que todo esse estudo que a gente faz é baseado no gás ideal, tá? O que é um gás ideal? A URGS já pediu isso algumas vezes. Um gás ideal, ele não apresenta volume próprio. Se ele não apresenta volume próprio, ele ocupa o recipiente que o contém. Se tu pegar um gás ideal e colocar dentro de um copo, ele fica do tamanho do copo. Se tu colocar ele dentro do teu quarto, ele fica do tamanho do teu quarto. Para ele não ter volume próprio, ele tem que ter baixíssima pressão e altíssima temperatura. Uma coisa sem volume próprio significa que as moléculas elas podem ser distanciadas ou aproximadas com gasto mínimo de energia. Isso só acontece quando tu tem muita pouca pressão e alta temperatura. Claro que na vida real é difícil de tu atingir essa condição, mas o estudo que a gente faz é o estudo baseado no gás ideal. Beleza, pessoal? Faltam umas coisinhas, tá? Falta falar sobre geladeira e eu vou dar mais uma explicação sobre o que são essas transformações reversíveis. Eu vou fazer vídeos separados, senão fica muito comprido. Tem bastante informação nesse conteúdo, é um conteúdo difícil. O que eu gostaria que vocês fizessem hoje? Aquela tabela. A base de tudo que eu estou explicando aqui é a tabela, tá? Não adianta vocês tentarem entender a segunda lei da termodinâmica, não adianta vocês tentarem fazer os exercícios se vocês não souberem essa tabela de cor. Então, treinem construir essa tabela, façam hoje de tarde isso aqui numa folha em branco, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, treinem isso, porque isso é a base para resolver os exercícios. E aí depois vão para os temas, tá? Tem bastante exercícios aí de termodinâmica, acho que tem quase 50, porque é um conteúdo bem importante que cai bastante. E aí, ao longo da semana, a gente vai conversando, tá? Eu vou liberando esses vídeos para vocês, da geladeira, das transformações reversíveis, e qualquer dúvida me mandem, porque realmente é um conteúdo bem complexo. É mais difícil do que calorimetria, do que termometria. Valeu, abraço, boa semana, vamos conversando. Beijão.